Você já se perguntou por que, quando olhamos as autoestradas americanas nos filmes, elas parecem sempre impecáveis, enquanto aqui no Brasil estamos acostumados com uma realidade bem diferente? Buracos, deformações, obras constantes e aquela sensação de que nossa infraestrutura nunca funciona direito? Pois prepare-se para descobrir uma verdade que pode chocar você. Existe uma diferença fundamental e estratégica entre as estradas dos dois países que vai muito além do que você imagina. E o mais impressionante, o Brasil já teve e tem a tecnologia para fazer estradas que duram décadas, mas escolheu um caminho completamente diferente. Fique até o final, porque você vai entender por que essa escolha afeta diretamente o seu bolso, sua segurança e o futuro do país. Quando você pisa numa autoestrada americana, está caminhando sobre uma das maiores revoluções silenciosas da engenharia moderna. Enquanto 99% das nossas rodovias são feitas de asfalto, os americanos apostaram massivamente no concreto. E essa diferença não é apenas técnica, é estratégica. O pavimento de concreto, também conhecido como pavimento rígido, não se deforma com o peso dos veículos. Imagine duas pessoas carregando o mesmo peso, uma usando uma tábua rígida e outra usando um colchão. A pessoa com a tábua distribui o peso de forma uniforme, enquanto a do colchão cria deformações e pontos de pressão. É exatamente isso que acontece entre concreto e asfalto. Enquanto uma estrada brasileira de asfalto tem vida útil estimada entre 8 e 12 anos, com problemas estruturais aparecendo muito antes, as rodovias de concreto alemãs e canadenses podem durar de 30 a 60 anos, com pouca ou nenhuma manutenção estrutural. Não estamos falando de pequenos reparos, mas de décadas sem obras majores. A física por trás dessa durabilidade é fascinante. O concreto distribui o peso dos veículos de forma ampla e uniforme pela sua estrutura, evitando aqueles afundamentos localizados que vemos constantemente em nossas estradas. É como se cada metro quadrado de pista fosse um escudo protetor contra o desgaste do tempo e do tráfego. Mas essa revolução não aconteceu por acaso. Ela tem nome, sobrenome e uma história que mudou para sempre a infraestrutura americana. Em 1919, um jovem tenente-coronel chamado Dwight D. Eisenhower viveu o que ele mesmo descreveu como um pesadelo logístico. Encarregado de conduzir um comboio militar de costa a costa dos Estados Unidos, ele descobriu que as estradas americanas eram tão precárias que a viagem virou uma verdadeira odisseia. Caminhões atolados, pontes que não suportavam o peso, estradas intransitáveis. Uma infraestrutura que claramente não atendia às necessidades de uma nação que queria ser potência. 25 anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, Eisenhower testemunhou algo completamente diferente: as autobahns alemãs. Uma rede de rodovias impecavelmente conservadas que permitia a movimentação rápida e eficiente de tropas e suprimentos. A diferença era gritante e reveladora. Como disse Einstein, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Eisenhower imaginou um futuro onde a infraestrutura de transporte seria crucial não apenas para a defesa nacional, mas para a economia e o planejamento de longo prazo. Essa visão moldou completamente sua compreensão sobre o papel estratégico das estradas. Em 1956, já como presidente, Eisenhower sancionou a criação do Sistema Interestadual de Rodovias, um plano ambicioso de dezenas de milhares de quilômetros de estradas de alto padrão, pensadas não para durar alguns anos, mas para integrar permanentemente o país. O resultado? Os Estados Unidos possuem hoje uma das maiores coberturas de rodovias pavimentadas do mundo, mantida com uma fração do esforço de manutenção que nós brasileiros estamos acostumados. Essa mentalidade de longo prazo contrasta drasticamente com nossa realidade tropical,
onde prioridades políticas e orçamentárias ditam escolhas que, na verdade, custam mais caro ao longo do tempo. Mas as vantagens do concreto vão muito além da durabilidade. Existe todo um universo de benefícios que poucos conhecem e que impactam diretamente nossa vida cotidiana. Primeiro, a eficiência energética. Uma superfície de concreto permanece estável, resultando em menor consumo de combustível para os veículos. Enquanto caminhões e carros lutam contra deformações e irregularidades do asfalto, gastando mais energia para manter a velocidade, no concreto, o deslocamento é mais fluido e econômico. A questão térmica é ainda mais impressionante. Enquanto o asfalto pode chegar a 65 °C em dias quentes, transformando nossas cidades em verdadeiras fornalhas urbanas, o concreto mantém-se cerca de 20 graus mais frio. Isso reduz significativamente a formação das chamadas ilhas de calor urbanas, um problema crescente em metrópoles brasileiras. A iluminação é outro fator revolucionário. A coloração clara do concreto reflete melhor a luz, permitindo reduzir em até 30% a quantidade de postes de iluminação necessários. Imagine o impacto econômico e ambiental dessa diferença multiplicado por milhares de quilômetros de estradas. E quando falamos de segurança, a rugosidade natural do concreto garante maior aderência dos pneus, resultando em menores distâncias de frenagem, especialmente em pistas molhadas. É a diferença entre um acidente evitado e uma tragédia. Do ponto de vista ambiental, o concreto permite o uso de materiais reciclados em sua composição e emite menos CO2 por quilômetro ao longo de toda a sua vida útil. Ironicamente, aquilo que parece menos ecológico à primeira vista acaba sendo a escolha mais sustentável a longo prazo. Essas vantagens não são teorias acadêmicas, são realidades comprovadas em países que fizeram escolhas estratégicas diferentes das nossas. Aqui chegamos ao grande paradoxo. O Brasil não é um país tecnologicamente atrasado em pavimentação. Temos conhecimento técnico, profissionais altamente preparados e exemplos históricos impressionantes de sucesso com rodovias de concreto. A Estrada da Serra de Petrópolis, inaugurada em 1928 e pavimentada com concreto, funcionou por décadas. A Avenida Farrapos, em Porto Alegre, desde 1940, mostra a durabilidade do material quando bem aplicado. Nesses casos históricos, o problema não foi o material, mas sim a falta de manutenção adequada ou intervenções inadequadas posteriores. Então, por que 99% das nossas rodovias são de asfalto? A resposta é uma combinação complexa de fatores históricos, econômicos e políticos que priorizam soluções de curto prazo. O asfalto tem um custo inicial menor e permite obras mais rápidas, características que se encaixam perfeitamente em ciclos políticos curtos e orçamentos apertados. É a mentalidade do problema resolvido agora, mesmo que isso signifique criar um ciclo infinito de manutenção e obras. Além disso, o Brasil consolidou uma cadeia produtiva inteira em torno do asfalto. Equipamentos especializados, equipes treinadas, órgãos públicos acostumados com esse modelo, toda uma estrutura que se perpetua porque existe e que existe porque se perpetua. É como se tivéssemos escolhido conscientemente pagar prestações pequenas e eternas, em vez de fazer um investimento maior que se paga sozinho ao longo do tempo. A matemática financeira é clara. O concreto custa mais no início, mas exige muito menos manutenção ao longo de 40 ou 50 anos. Mas o cenário está começando a mudar, e alguns exemplos brasileiros mostram que a transformação é possível. O Paraná está liderando uma revolução silenciosa. O estado desenvolve atualmente um dos maiores programas de pavimentação em concreto do país, com 500 quilômetros de rodovias e investimento superior a 3 bilhões de reais.
Eles estão inclusive utilizando a técnica de white topping, aplicação de concreto sobre asfalto antigo, mostrando que a transição é tecnicamente viável. Campinas, em São Paulo, tomou uma decisão estratégica impressionante. 92% dos corredores de BRT da cidade utilizam pavimento de concreto, priorizando durabilidade e menor custo de manutenção a longo prazo. É a prova de que, quando existe visão de longo prazo, as escolhas técnicas corretas acontecem naturalmente. Esses exemplos demonstram que não faltam conhecimento ou capacidade técnica no Brasil. O que falta é priorizar as rotas certas para o concreto. Corredores logísticos fundamentais, como a BR-163, BR-364, BR-101 e BR-116, acessos a grandes centros urbanos e áreas com histórico crônico de obras constantes. Curiosamente, rodovias concedidas à iniciativa privada tendem a avançar mais rapidamente nesse tipo de escolha, precisamente devido ao maior controle de qualidade e planejamento de longo prazo que caracteriza a gestão privada eficiente. Para entender completamente por que o concreto é superior em determinadas aplicações, precisamos mergulhar na física dos materiais. Quando Nikola Tesla dizia que se você quer entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Ele estava descrevendo princípios que se aplicam perfeitamente à engenharia de pavimentos. O asfalto, sendo um material flexível, absorve e redistribui as vibrações e cargas dos veículos através de deformações. Essas microdeformações constantes, multiplicadas por milhões de passagens de veículos, causam fadiga estrutural e deterioração progressiva. O concreto, por sua rigidez, funciona como um sistema distribuidor de cargas. Em vez de absorver e deformar, ele transmite as forças para uma área maior da fundação, mantendo sua integridade estrutural. É a diferença entre um material que cede e um que resiste. Essa resistência não é apenas mecânica, é também química. O processo de cura do concreto continua por anos, tornando-o progressivamente mais resistente. É um material que literalmente melhora com o tempo, desde que adequadamente protegido. Em rodovias com tráfego superior a 8.000 veículos pesados por dia, essa diferença se torna não apenas evidente, mas economicamente decisiva. Quando analisamos o custo real das nossas escolhas em infraestrutura, os números são reveladores. Uma rodovia de asfalto pode custar 500 mil reais por quilômetro para construir, mas requerer 50 mil reais anuais em manutenção durante 20 anos. No final, você investiu 1,5 milhão por quilômetro. Uma rodovia de concreto pode custar 800 mil reais por quilômetro inicialmente, mas requerer apenas 10 mil reais anuais em manutenção durante 40 anos. Total, 1,2 milhão por quilômetro, durando o dobro do tempo. Mas o custo vai além do financeiro. Cada obra de manutenção gera congestionamentos, acidentes, atrasos logísticos e desperdício de combustível. Multiplique isso por milhares de quilômetros e você tem uma ideia do impacto econômico nacional das nossas escolhas em infraestrutura. É como se tivéssemos optado por um carro que quebra constantemente em vez de investir num modelo confiável. A economia inicial se transforma rapidamente em prejuízo acumulado. A questão central não é se o Brasil tem capacidade de mudar. Nós claramente temos. A questão é se teremos a visão de longo prazo necessária para fazer escolhas que beneficiem gerações futuras, em vez de apenas o próximo ciclo eleitoral. Países como Alemanha, Canadá e Estados Unidos fizeram essas escolhas décadas atrás e hoje colhem os benefícios. Estradas que funcionam, economia mais eficiente, menor impacto ambiental e cidadãos que não precisam conviver com o eterno pesadelo das obras rodoviárias. O Brasil está numa encruzilhada.
Podemos continuar insistindo em soluções de curto prazo que se perpetuam infinitamente. Ou podemos ter a coragem de fazer escolhas que realmente transformem nossa infraestrutura. A tecnologia existe, o conhecimento está disponível, os exemplos de sucesso estão aí. O que falta é a decisão política e social de priorizar o longo prazo sobre o imediato. Talvez seja a hora de perguntarmos: que tipo de país queremos deixar para as próximas gerações? Um país de obras eternas ou um país de infraestrutura sólida e confiável? A resposta está literalmente sob nossos pés, esperando apenas que façamos as escolhas certas. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal Sabia Dessa. É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.